No vídeo de hoje eu vou resolver esse exercício, que é uma massa que faz um movimento pendular em um aro que rotaciona. Então, o que eu quero passar aqui nesse exercício é a resolução que a gente vai ter que fazer para depois chegar nessa imagem aqui da trajetória. Então, esse exercício vai ser dividido em 3 vídeos. No primeiro, eu vou resolver a cinemática do exercício. Então, eu vou encontrar o vetor posição, velocidade e aceleração dessa massa B aqui. No segundo vídeo, eu vou analisar as reações que ocorrem nele. Para isso, eu vou usar a segunda lei de Newton. E no terceiro, eu vou ensinar como a gente faz o programa, como a gente vai programar as equações que a gente encontrou para poder chegar nessa trajetória. E aí a gente vai variar os parâmetros do exercício e obter várias trajetórias diferentes. Então, vários casos que a gente vai poder simular. Para começar, vamos analisar o problema. Aqui já foi dadas as nossas bases, a base inicial, que está a origem de todas elas aqui. Temos uma base móvel que rotaciona junto com o aro e uma base móvel que rotaciona junto com essa massa. Então, aqui eu vou fazer o desenho dela tridimensional para ficar mais clara a visualização. Algumas outras coisas que vieram com o exercício são essas considerações aqui. Que a equivalência dos eixos, y, y1, z1 e z2. Também veio a velocidade angular que o aro vai girar. Então, a base que está acompanhando o aro também vai girar com essa velocidade angular. Temos a variação do ângulo, aqui temos o θ ponto, o θ2 ponto. Já está falando aqui a velocidade e a aceleração dele, que é isso. Apesar de não ser um valor, ele fala que o parâmetro é esse, então a gente pode usar ele no exercício. O aro tem massa desprezível, então na hora de fazer as equações de lei de Newton, por exemplo, a gente vai considerar só a massa. E o aro ele vai servir só para dar a reação. E esses sistemas aqui, a definição deles, já veio definido o próprio problema, e ele fala os vetores unitários do sistema inicial, do B1 e do B2. Geralmente, por exemplo, nos exercícios do Ilmar, essa questão aqui não vem das bases. Ele talvez até dê a base no problema, na figura, mas ele não fala essa parte. Então, eu vou escrever as bases e depois eu vou escrever as matrizes de transformação. Vou escrever uma matriz de transformação da inicial para B1, outra matriz da B1 para B2, outra matriz da B2 para B1 e outra matriz da B1 para inicial. E lá na frente eu explico como é que a gente vai fazer as operações para levar um vetor de uma matriz para outra. Por fim, eu vou escrever o vetor posição na base B1, vou fazer também a velocidade nessa base, e eu lembro nos vídeos anteriores que quando a gente coloca numa base móvel, a gente perde informações. Então eu vou mostrar como a gente adiciona essas informações no vetor velocidade e também no vetor aceleração. E o vídeo vai acabar por aí, quando eu terminar de escrever o vetor posição, velocidade e aceleração na base B1. Então, aqui está o novo sistema desenhado tridimensionalmente. A base inicial, essa base preta aqui. Aí, o que acontece? O aro rotacionou aqui um ângulo φ. O que eu fiz? Aqui ele fala que a velocidade angular é ômega. Então, eu só falei que φ ponto é ômega. Então, se a posição é φ, o φ ponto é ômega. Só isso que eu fiz. Eu só troquei aqui para ficar mais... Eu acho que assim fica mais didático falar em relação ao ângulo. Então, aqui ele rotacionou um ângulo φ da base inicial, o aro. E a base B1, que é a vermelha, ela acompanha o aro. Então, ela também rotacionou um ângulo φ. Já a base B2, que é a nossa base verde, ela acompanha o movimento dessa massa aqui. E ela está fixada junto à base B1. Então, quando a massa ela faz um movimento aqui θ,
a nossa base também faz um movimento θ aqui. E depois eu vou escrever ali as matrizes de transformação para cada uma dessas bases e como levar um vetor de uma base para outra. Então aqui eu escrevi as bases para a gente não esquecer e agora eu vou escrever as matrizes de transformação. Eu esqueci de falar uma coisa aqui bem importante, é a equivalência do eixo. Agora nessa figura que eu desenhei, dá para ver exatamente a equivalência do eixo. O Z1 é equivalente ao Z2 aqui, ó, e o Y é equivalente ao Y1, quer dizer que eles são paralelos. Então, para escrever as matrizes de transformação, eu quero ir da inicial para B1. Como o eixo de equivalência deles é no Y, então eu vou usar a matriz de transformação de equivalência no eixo Y. Quando eu quero ir da B1 para B2, eu vou usar a matriz de transformação que tem equivalência no eixo Z. Essas matrizes de transformação, elas são exatamente iguais todas as vezes que a gente vai resolver o exercício, porque a gente sempre usa os vetores unitários ortogonais. Então, quando a gente faz a dedução, a gente percebe que toda vez é a mesma matriz. Então, eu vou escrever aqui, preste bem atenção em quais são as matrizes, porque elas sempre serão as mesmas e sempre serão utilizadas para resolver esse tipo de exercício. Lembrando novamente, toda vez que tiver uma equivalência no eixo Y, a matriz vai ser essa, a matriz que leva de uma base para outra, e essas duas têm equivalência no eixo Y. Quando a equivalência é no eixo Z, a matriz é essa aqui, exatamente essa. O que pode mudar são esses ângulos aqui, pode ser φ, θ. E quando a equivalência é no eixo X, tem uma matriz para elas também. Tem no livro do Ilmar qual é a matriz, e eu também vou fazer um vídeo de dedução. Provavelmente vai estar na playlist dessa matéria aí no canal. Mas são sempre essas matrizes. O que eu escrevi aqui? Eu quero dizer que se a gente tem um vetor na base inicial, a gente obtém esse vetor na base B1 se a gente multiplicar ele pela nossa matriz de transformação φ. E se a gente tem um vetor na base B1, a gente multiplica ele pela nossa matriz de transformação θ e obtém ele na base B2. Se a gente quer pegar um vetor na base inicial e jogar na base B2, a gente primeiro faz essa operação e a gente vai obter um vetor na base B1. Com esse vetor na base B1, a gente multiplica ele pela nossa matriz de transformação θ, que vai jogar ele na base B2. E agora eu vou mostrar por que a gente tem que escrever a matriz transposta para poder fazer essa operação inversa. Ou seja, pegar um vetor da base B1 e jogar na inicial, ou pegar um vetor da base B2 e jogar na B1. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma operação matricial aqui que eu dividi por essa matriz e aqui eu dividi pela esquerda e aqui eu também dividi pela esquerda. Se a gente pegasse a matriz e tivesse colocado ela aqui, ó, dividisse pela direita, a operação seria diferente. Então, matricialmente, isso faz diferença. Isso aqui é uma matriz. Mas isso não vem ao caso. Bom, o que eu fiz? Se eu dividir ela de ambos os lados, aqui eu fiquei com a matriz transposta eu fiquei com a nossa matriz inversa. Então aqui é a matriz inversa, matriz de transformação inversa, que é essa menos 1, multiplicando o nosso vetor na base B1. E aqui, quando eu divido a matriz por ela mesma, eu vou obter a identidade. Um vetor multiplicado pela identidade é o próprio vetor. E uma particularidade desses problemas é que a nossa matriz inversa é exatamente igual à matriz transposta. Então, por exemplo, se você for resolver um exercício de GA que tenha mudança de base, isso aqui provavelmente não vai acontecer. Isso aqui que eu digo, da matriz inversa ser igual à transposta. Mas nesse caso, como nós usamos todas as bases ortonormais, todas elas são ortogonais também, então ela sempre vai ter essa propriedade aqui, que a inversa é igual à transposta. Então, para a gente pegar um vetor que está na base B1 e colocar ele na base inicial, a gente multiplica pela transposta da matriz.
E a transposta é só trocar a linha por coluna. Então aqui, nessa nossa matriz de transformação φ, aqui vai continuar cosseno, aqui vai continuar zero, e nesse aqui de baixo vai ficar menos, porque eu peguei a primeira linha e coloquei na primeira coluna. Aqui no meio não vai mudar, porque essa linha do meio é igual à coluna do meio. E na última aqui vai ficar seno, zero e cosseno, porque eu peguei essa última linha e coloquei na última coluna. Já para a nossa matriz de transformação θ, vai ficar cosseno, seno, zero. Aqui vai ficar menos seno, cosseno, zero, e aqui vai continuar 0, 0, 1. Então eu vou escrever ali na frente as matrizes transpostas. Então agora eu escrevi as nossas matrizes transpostas. Então a gente pode pegar um vetor da base inicial e jogar ele para B1. A gente pode pegar um vetor da B1 e jogar para a inicial. Ou a gente pode pegar um vetor da B1 e jogar para B2. E por fim, um da B2 e jogar para B1. Então a gente tem a relação entre todas as nossas bases. Então a gente pode escrever um vetor em qualquer base agora. Uma coisa que eu preciso definir ainda é o nosso φ. Lembra que aqui no começo eu coloquei que o nosso φ ponto é igual ao ômega, só que eu não sei ainda o que é o nosso φ. Então eu vou fazer uma operação ali embaixo para mostrar qual é o nosso φ em relação a ômega. Então aqui eu encontrei o nosso φ. Lá eu defini que o φ ponto é igual a ômega. Então a nossa derivada de φ é igual a ômega. A derivada em relação ao tempo. Então aqui eu escrevi isso, que dφ dt é igual a ômega. Agora eu passei o dt para o outro lado, e aí eu integrei de ambos os lados. A integral de dφ é o próprio φ, e aqui ômega dt, no exercício ele fala que ômega é constante, está ali nas considerações. Ele fala que a velocidade angular constante ômega. Então, eu tirei o ômega para fora da integral e ficou a integral de dt, que é o próprio t. Então, quer dizer que o nosso φ é igual a ômega t. O que eu vou precisar fazer? Quando eu for escrever os vetores na base B1, por exemplo, ou na base inicial, eu tenho essas matrizes aqui que tem o φ. Então, agora eu preciso substituir onde tem φ por ômega t, porque φ é igual a ômega t. Mas eu vou fazer isso só quando eu precisar usar na transformação mesmo. O próximo passo agora é escrever o vetor posição. Eu poderia escrever o vetor posição aqui de várias formas. Poderia escrever ele na inicial, na base B1 ou na base B2. O que eu vou fazer? Eu quero escrever o vetor posição dessa partícula B. Como a base B2 é solidária a essa partícula B, então eu vou escrever primeiro nela e depois eu vou passar para a base B1. E você pode se perguntar: William, eu assisti seu vídeo e você fala que na base inicial você tem todas as informações direto. Mas naquele vídeo eu também lembro que quando a gente tem várias rotações, fica complicado escrever na base inicial. Então eu vou escrever na base B1, que fica no meio do caminho. Então, o que tiver na B2 eu passo para B1 e o que tiver na inicial eu passo para B1. Eu tentei resolver esse exercício na base inicial e eu descobri que a expressão fica muito grande. Então, acho que não vale a pena. A melhor escolha aqui é a base B1 mesmo. Então, eu vou escrever esse vetor posição na base B1. Na base B2 primeiro, depois eu passo para B1. Então, como é que ele fica aqui na base B2? Imagina só a parte verde aqui do problema, só na base B2. Imagina que você é o espectador e está aqui em cima do eixo Y, por exemplo. Então, aqui no eixo Y, no X aqui não tem nada. Não tem nenhuma posição da partícula B no X. No Z também não tem nada, que Z é saindo aqui da tela. E como isso aqui acompanha o aro, então não tem nada saindo do aro. Agora vamos ver em Y. Em Y não tem nada aqui para cima e só tem coisa aqui para baixo. Então quer dizer que a nossa partícula tem uma distância r do nosso eixo, da nossa origem. E é um r negativo porque está na parte negativa do nosso eixo y2. Se estivesse aqui para cima, seria r. Como está aqui para baixo, é menos r.
Como eu sei que é R, aqui no exercício ele fala aro com raio R girando no espaço. Bom, eu vou ali escrever o vetor na base B2, escrever mesmo, e já vou fazer a operação para colocar ele na base B1. Então aqui é o nosso vetor posição na base B2, que sai da origem O e vai até o ponto B. Sai da origem O, poderia ser a origem A também, porque é a mesma coisa. E vai até o ponto B. Então, aqui eu voltei ali em cima para ver qual que era a matriz que levava da base B2 para B1. Isso também é bem importante. Se você fizer esses passos que eu fiz no começo aqui no seu exercício, é só você voltar no começo da página e olhar qual que é a matriz que leva de B1 para inicial, qual que é a matriz que leva do B2 para B1. E assim fica muito fácil. Então eu vou pegar essa matriz aqui, ó, que é a cosseno, seno, menos seno, cosseno, e multiplicar pelo vetor que a gente escreveu. Então, esse aqui foi o vetor que eu obtive. Eu multipliquei, eu peguei a matriz transformação, transposta, né, porque eu vi ali que era transposta, e eu multipliquei ela pelo nosso vetor aqui, posição. E eu obtive o nosso vetor posição, que estava na base B2 e agora está na base B1. Agora eu vou fazer a operação para encontrar a velocidade dessa nossa partícula B. Lembra que eu falei no vídeo que a gente perde informação. Então, se a gente derivar isso direto, está na base móvel, B1. Então, a gente precisa levar informações da base inicial para a nossa base móvel. Eu vou mostrar como a gente faz isso. Então, essa é a forma de escrever o vetor velocidade na base B1. Primeiro, vamos à notação aqui. Tem um índice B1 e a velocidade do ponto B. Não fica OB porque não é a velocidade de você sair de O e chegar até B. Na verdade, é a velocidade em si do ponto B. E aqui tem a derivada direta. Então, se você derivar direto, você tem apenas informações de amplitude. Você não tem informações de direção. Eu mostro ali no desenho daqui a pouco, mas vamos continuar aqui. Então, essa aqui é a informação que seria incompleta. E eu adicionei um termo para completar a informação. Aqui eu tenho um termo que corresponde à velocidade de rotação do aro e aqui o próprio vetor posição. Então, a informação que faltava era a direção de rotação. E esse termo adiciona ela. Isso aqui sempre funciona. Aí você precisaria o quê? Você precisaria substituir na sua conta o vetor que você está utilizando. Por exemplo, aqui eu estou usando o vetor posição R de OB. Tem alguns exercícios que o nosso vetor posição vai ser outro. Às vezes vai ser uma soma de vários vetores posição. Mas é só você colocar a resultante desse vetor posição aqui nessa parte e a resultante do vetor posição aqui nessa parte. E aí, a base que estiver rotacionando, ou as informações de rotação, você vai colocar nesse vetor aqui. No nosso caso, a gente tem uma rotação do aro com velocidade ômega. Mas se a gente tivesse uma rotação do aro, por exemplo, no eixo Y, no eixo X, a gente colocaria essas duas informações nesse vetor. Então, isso aqui pode ser considerado uma fórmula universal para você adicionar a informação que falta no vetor velocidade. E a mesma coisa vai funcionar para o vetor aceleração. Porque aqui na aceleração o que vai mudar? Aqui vai ser a aceleração e onde é o vetor posição vira o vetor velocidade. Então o vetor velocidade que você encontrou, você vai substituir nessa parte aqui e nessa parte. Eu vou fazer isso mais para frente. Vamos dar uma olhada no desenho aí e olhar essas informações. Essa informação aqui a gente já tem, porque a gente escreveu ali anteriormente. É só derivar ela, certo? Essa informação é exatamente o que a gente escreveu anteriormente. Porém, esse ômega aqui, da base B1, a gente não tem. Ômega da base B1 significa a velocidade de rotação da base B1. Se antes da base B1 tivesse outra rotação, a gente teria que adicionar a rotação da base anterior na base B1 e só depois levar para B1. Nesse exercício, a gente não tem que fazer isso, então eu não vou me estender nesse assunto.
Vamos agora encontrar essa velocidade aqui, ó, da base B1. Bom, a base B1 ela acompanha o nosso aro. E aqui, nas considerações do exercício, fala: o aro gira com velocidade angular constante ômega em torno do sentido positivo de y. Então, eu falei também lá no vídeo que as nossas bases respeitam a regra da mão direita. Então, seguindo a regra da mão direita, ele rotaciona aqui no sentido positivo. Ou seja, a nossa velocidade ômega está aqui para cima. A nossa velocidade ômega está aqui para cima no eixo y positivo, porque ele fala isso. E como ela está no sentido do positivo do eixo y, ela tem um sentido anti-horário, por causa da regra da mão direita. Se não seguisse a regra da mão direita, talvez a velocidade seria horária, mas aqui a gente segue, é isso que importa, que a gente segue a regra da mão direita, então a nossa velocidade ômega está aqui. E essa velocidade ômega é um vetor. Eu vou escrever o vetor velocidade ômega aqui do lado, ó. Então, o nosso vetor velocidade ômega, eu vou deixar ele na base inicial por enquanto, porque é onde eu tenho certeza dele. E esse vetor velocidade ômega, ele tem 0 velocidade em x, ômega em y e 0 em z. Então, esse aqui é o nosso vetor velocidade na base inicial. Isso pode ser um pouco estranho, mas você tem que pensar que a sua base B1 acompanha o aro, então ela tem velocidade, e a velocidade dela você encontrou e foi essa. O que eu tinha dito ali anteriormente é que, por exemplo, aqui poderia ter outra coisa, aqui poderia ter uma velocidade 32 em vez de ser 0. E aí você teria que adicionar naquela questão ali embaixo, aquele produto vetorial, e era só fazer o produto vetorial normalmente, considerando os valores que você tem. Outra coisa, eu usei um exemplo nos vídeos passados de nos colocar em cima da base. Então, se eu me colocar em cima da base B1 aqui, eu não vou ver a rotação que ela está fazendo, porque eu acompanho o movimento da base B1. Pensa, você está em cima de um disco e o disco rotaciona. Então, você não vê que o disco está rotacionando. Você tem que pensar que você não tem referencial externo. O único referencial que você vai ter é a própria base. Então, o que eu faço? Para ver que o disco está rotacionando, ou o aro está rotacionando, eu preciso me colocar de fora do problema. Se eu me colocar de fora do problema, aqui, eu estou olhando, e aí eu vejo que essa base B1 está rotacionando. É por isso que eu escrevi ela na base inicial. Eu escrevi ela na base inicial, porque na base inicial eu tenho certeza de ver que ela está rotacionando. Agora eu preciso pegar e fazer aquela operação que eu fiz com vetor posição para jogar ela na B1. E aí a gente obtém o vetor na base B1. Então eu volto aqui para a fórmula e vejo que tem que obter ele na base B1. Se aqui tivesse B2, como eu descobri lá na inicial, eu teria que pegar da inicial, jogar para B1, da B1 jogar para B2. Se tivesse 10 bases, teria que fazer isso até chegar na base necessária. Então, vou escrever esse vetor na base B1. Então, o que eu fiz aqui? Eu copiei, né? Eu olhei lá qual era a matriz que levava um vetor da base inicial para B1. E essa matriz é a nossa matriz de transformação φ. Eu descobri que o φ era ômega-t, então onde que era φ eu substituí por ômega-t. Copiei aqui, e aqui eu copiei o nosso vetor na base inicial. Agora eu vou fazer essa multiplicação de matriz. E o que é mais legal? O que acontece? Eu fiz a multiplicação aqui, e a multiplicação ela dá 0 ômega e 0. Então o nosso vetor na base inicial é igual ao nosso vetor na base B1. Porém, isso pode dar problema. Isso pode dar problema você achar que isso sempre acontece, mas não, isso não é sempre que isso acontece. Isso aconteceu porque ele só tem velocidade em y e eles são equivalentes em y. Então, se ele tivesse alguma coisa aqui em x, não seria o mesmo vetor. Só que eles são equivalentes em y. E aqui só tem componente y, então eles são iguais. Se você pegar essa manha, tipo, por exemplo, as bases são equivalentes no eixo x e só tem informação em x, então você nem precisa fazer essa operação aqui. Porém,
se você está começando a resolver esse tipo de exercício agora e não está a fim de errar, faz dessa forma. Toda vez que você precisar de passar de uma base para outra, escreve a matriz aí e multiplica, porque assim você não erra. Mas depois que você entende o porquê que você faz isso, você pode fazer direto. Então, agora o que a gente precisa fazer? Eu já vou fazer direto. Aqui é só fazer a derivada. A derivada daquele vetor ali, ó, derivada do vetor posição. Vamos voltar no vetor posição. Então, como é que fica aqui? Eu preciso usar a regra da cadeia, porque o nosso θ, ele também varia no tempo. Porque esse θ aqui é a rotação da massa, tipo, é a velocidade da base B2. E a massa muda de posição, então esse θ também muda. O raio é constante, então vai ficar como? Fica R, aí eu faço a derivada de fora. A derivada de seno é cosseno, então fica R cosseno de θ vezes a derivada do de dentro, que é θ ponto. No próprio exercício ele fala que a velocidade é o θ ponto e a aceleração é θ dois pontos. Então, apesar de não ter dado qual é o valor em si, ou a função em si, ele falou que é isso, então você pode usar. Se ele não tivesse falado, você poderia usar também, e no final você tentaria dar a resposta só em função das variáveis que ele deu. Mas enfim, aqui no próximo fica menos R vezes derivada do cosseno, é menos seno. Então aqui já ficou mais. Ficou R seno de θ vezes a derivada do de dentro. Então fica θ ponto. Eu vou escrever isso ali embaixo. E agora a gente já vai poder encontrar a velocidade. Olhando para esse vetor aqui, a gente tem uma interpretação física bem interessante dele. Eu não sei se vocês lembram, mas em Física 2 a gente obteve que a velocidade era ωr. Então, se a gente quer a velocidade tangencial de um ponto, a gente multiplica a velocidade angular pelo raio. Então, aqui a gente teria o nosso ômega, que no caso aqui é θ, né? Então, a gente tem a velocidade angular e multiplica pelo raio. Então, vamos ver lá no desenho. Aqui a gente tem a velocidade angular da massa se movimentando e a gente multiplicou pelo raio. Então, a gente tem a velocidade dela tangencial aqui, ó. Então, esse aqui é o nosso V igual a ωr de Física 2. E aí, o que eu fiz? Eu joguei ele na base B1. Então, eu pego ele aqui, ó, faço a projeção aqui na base B1. Vai ficar uma projeção em Y e uma projeção em X. E aqui tem um jogo desse ângulo, né? O ângulo aqui também vai ser θ, por exemplo. Então, em X, a gente tem essa velocidade, que é V θ ponto vezes cosseno de θ. E em Y, a gente tem V θ ponto seno de θ. O que eu quero mostrar com isso? Eu só quero falar que essas operações, elas não vêm do nada. A gente pode encontrar elas analisando a própria figura. Mas, se a gente sabe fazer as operações e os procedimentos, fica muito fácil de resolver, entendeu? Agora, eu preciso escrever esse produto vetorial aqui e eu vou fazer ele separado, para depois eu somar com esse vetor. Então, aqui eu fiz o nosso produto vetorial. Produto vetorial é bem simples até, tem vários vídeos na internet aí. Aqui a gente obteve a informação que faltava, a informação sobre a rotação do nosso aro na base B1. Então agora eu vou somar esses dois e a gente vai obter agora a velocidade completa na base B1. Então esse aqui é o vetor velocidade na base B1. Isso aqui a gente pode chamar de velocidade absoluta porque a gente adicionou a informação que faltava. Então, se eu passar o vetor para a base inicial, ou se eu tivesse escrito tudo na base inicial e derivado, a gente tem que chegar no mesmo vetor, porque ambos são absolutos. E eu vou fazer o mesmo procedimento agora para achar o vetor aceleração. Como eu já havia dito anteriormente, a nossa expressão para encontrar a velocidade absoluta e a aceleração absoluta é praticamente a mesma.
Na verdade, eu até escrevi ele errado. Aqui, ó, é velocidade e aqui é velocidade também. Então, como é que fica? Onde era o vetor posição, aqui na nossa expressão, eu coloquei o vetor velocidade. E onde era o vetor velocidade, virou aceleração. Simplesmente isso. Eu vou resolver aqui, mas eu não vou comentar. Então, essa parte de resolução dessa aqui é bem parecida com a anterior, só fazer a substituição. E eu vou acelerando no vídeo, então se você fizer aí, tem como você conferir se está correto. Então aqui eu fiz aquela derivada, eu vou voltar aí na derivada rapidinho, para mostrar aqui. Aqui a gente tem a derivada de um produto e a derivada tem que usar a regra da cadeia também. Então eu faço a derivada do primeiro, copio o segundo. Aí eu fiz a derivada do primeiro, aqui é uma constante, né? Ficou θ ponto ponto e copiei cosseno de θ. Aí depois eu faço mais e faço a derivada do segundo. Copio o primeiro, que é a constante, e o θ ponto, foi isso que eu fiz, ó. Eu copiei a constante e o θ ponto, e aí eu vou fazer a derivada de cosseno, é menos seno, por isso que ficou menos aqui, e eu derivo de dentro, e o de dentro aqui é θ ponto, então ficou com o θ ponto multiplicando, por isso que ficou θ ponto ao quadrado. Segui isso para esses passos aqui também. Só lembrar que tem uma regra da cadeia e uma regra do produto agora. Então, essa aqui foi a última parte da análise cinemática do problema. Eu encontrei a aceleração absoluta do ponto B na base B1 e deu essa expressãozinha aqui. Se eu tivesse feito na base inicial, daria uma expressão bem maior. Para você ver qual expressão daria, aqui eu tenho a velocidade absoluta na base B1. Então, pega a matriz que leva da base B1 para a inicial, pega ela e faz a multiplicação por esse vetor aqui que você descobre qual é o vetor na base inicial. Eu vou utilizar no próximo vídeo, vou fazer um diagrama de corpo livre, eu vou encontrar as reações e vou utilizar isso aqui para fazer força igual a massa vezes aceleração, que a gente vai usar esse caso especial da segunda lei de Newton. Então, pessoal, deixem um gostei, se inscrevam no canal. Se chegaram até aqui, parabéns, já é uma vitória. Eu acredito que esse vídeo ficou bem grande. Vamos ver. Eu parei o vídeo algumas vezes, deve ter dado uns 60 minutos de gravação, pelo menos. Eu vou fazer edição nele, mas é isso aí. Quem chegou até aqui tá de parabéns. Se chegou até aqui e não entendeu ainda, assiste o vídeo de novo. Eu acredito que a maioria das coisas que eu passei aqui, que são realmente problemas de dinâmica, eu expliquei. O que eu não abordei muito foi a parte de cálculo mesmo e a parte de geometria analítica. E essas partes de fazer operação com matriz, fazer soma de matriz, multiplicação, é fácil de encontrar na internet. Então a parte de dinâmica eu tentei explicar bem aqui. Algo que eu vou tentar fazer depois, eu vou conversar com o professor, é sobre analisar cada um desses termos fisicamente. Provavelmente quem faz a matéria comigo é isso que ele vai fazer na aula. Ele vai olhar cada um desses termos e ver o que ele significa fisicamente. Igual eu fiz lá para a velocidade, ele vai ver, essa aqui é a aceleração de Coriolis. Essa aqui é a aceleração tangencial. A outra é a aceleração centrípeta. Esse tipo de coisa. Mas enfim, fiquem bem aí, deixem um gostei, se inscrevam no canal e assistam ao próximo vídeo.